Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre o colesteatoma. A ideia dessa apresentação é trazer os principais tópicos sobre esse problema. Não tem intenção nenhuma de esgotar o assunto. Para se aprofundar sobre esse assunto, eu recomendo a leitura de capítulos de livros e artigos. O colesteatoma faz parte de um grupo de doenças chamada otite média crônica. A otite média crônica é dividida em dois tipos. A otite média crônica não colesteatomatosa, também chamada de simples, cuja principal característica é a perfuração da membrana timpânica. O outro tipo é a otite média crônica colesteatomatosa, que é o assunto dessa fala de hoje. A otite média crônica colesteatomatosa ou o colesteatoma é uma lesão formada por tecido epitelial que vai apresentar acúmulo de queratina no seu interior ou ao seu redor e que é encontrado na orelha média e também no osso temporal. Ela vai apresentar reações inflamatórias locais que vão se caracterizar também por reabsorção óssea. Uma forma de definir o colesteatoma é essa frase em inglês que fala skin in a wrong place. O que seria isso? A presença da pele, ou presença dessa lesão epitelial, que é conhecida como colesteatoma, dentro da orelha média. O que isso implica? O revestimento da orelha média, o interior da orelha média, é feito por um tecido do tipo respiratório. Uma vez presente tecido do tipo epitelial ou pele dentro da orelha média, essa pele ela vai ter características lesivas de crescimento e expansão que vão caracterizar a própria doença, vão caracterizar o próprio colesteatoma. A pele, a gente sabe, ela tem uma tendência de crescer para onde não existe pele. É o que acontece, por exemplo, nas feridas, nos ferimentos na nossa pele, na pele comum. O que acontece? Uma vez interrompida essa pele pelo traumatismo, pelo trauma, vai haver uma tendência da pele crescer na direção onde ela está interrompida, onde ela está ausente. Até que chega um momento em que ela se encontra com a borda do outro lado e para de crescer. Então a pele tem essa tendência de crescer onde não existe outra pele ao redor, que é o que acontece dentro da orelha média. Uma vez pele invadindo a orelha média, não vai existir outros tecidos epiteliais ao redor que vão produzir ou vão interromper esse crescimento. Então ela vai crescer, não vai ter os mecanismos naturais de controle desse crescimento e essa sua manifestação vai apresentar os problemas típicos da doença, que são o crescimento epitelial, acúmulo de queratina, lesões locais, reação inflamatória com erosão óssea e tudo mais. O colesteatoma ele pode ser classificado como colesteatoma congênito, aquele em que a pessoa já nasce com a lesão dentro da orelha média. E também uma outra forma seria o colesteatoma adquirido, que é dividido por sua vez em dois grupos. O colesteatoma adquirido primário e o colesteatoma adquirido secundário. O colesteatoma adquirido primário, ele vai se caracterizar por se iniciar com uma aspiração, com uma retração nessa região superior da membrana timpânica, que é chamado de pars flácida. O mecanismo pelo qual isso acontece não é bem claro. No entanto, a princípio se acredita que seja relacionado a uma pressão negativa dentro da orelha média, e essa pressão negativa dentro da orelha média atrairia esse tecido epitelial da região externa do conduto para dentro da orelha média. Uma vez dentro da orelha média, causaria todos os problemas que a gente mostra aqui. Então, aqui o que aconteceu, a pele entrou para dentro da orelha média. Uma vez estando dentro da orelha média, começam os mecanismos inflamatórios de crescimento e lise óssea, causando tudo aquilo que a gente conhece de problema relacionado a essa doença. Um outro tipo dos colesteatoma adquiridos seria o adquirido secundário. O colesteatoma adquirido secundário ele ocorreria da seguinte forma. Haveria uma perfuração prévia da membrana timpânica por um processo agudo ou crônico qualquer, e através dessa perfuração haveria uma migração da pele do conduto para dentro da orelha média. Sempre com aquela ideia, a pele vai na direção de onde não existe pele. Uma vez dentro da orelha média,
levaria às características agressivas de lise e inflamação que a gente conhece. Como manifestação clínica, os colesteatomas eles vão apresentar essencialmente otorreia, que é a saída de secreção por dentro ou através da membrana do conduto, a presença de pólipos, que são relacionados aos processos inflamatórios dessa doença, desse problema. As inflamações, como eu já disse, elas levam muitas vezes a erosões ósseas, que podem levar a erosões da cadeia ossicular, levando a alguns tipos de perda. No caso, perdas condutivas. Essa inflamação, essa infecção, ela também pode se estender para dentro da orelha interna, levando a alterações neurosensoriais. Então, tendo alterações condutivas, alterações neurosensoriais, a gente pode encontrar também alterações mistas, quando tem a associação desses dois tipos de perda. As erosões ósseas, que a gente consegue, por sua vez, identificar através de exames de imagem, principalmente tomografia, que também são um outro achado clínico e que pode se manifestar de várias formas aí nesse tipo de doença. Então, vale a pena a gente frisar aqui que o colesteatoma ele tem características agressivas locais. Ele traz problemas locais, na orelha média ou no osso temporal, ou nas redondezas. Ele não tem características neoplásicas, ele não é um tipo de câncer, ele não é um tumor que se espalha, que tenha comportamentos de realmente neoplasia, com metástase e essas coisas. O colesteatoma não tem esse tipo de característica clínica. No entanto, como eu já disse, ele tem essas particularidades de problemas locais ou locorregionais. O diagnóstico do colesteatoma ele é essencialmente clínico, que é feito através da história. A pessoa conta, relata quanto tempo tem o problema, em geral é um problema crônico de longa data, e o exame físico, que é essencialmente com otoscopia. A otoscopia a gente vê essas alterações na membrana timpânica e no conduto. Algumas vezes a gente usa exames de imagem, em geral, quando você pensa no tratamento, no planejamento cirúrgico, então, ou quando se tem sinais ou indícios de complicação secundária a essa doença. Aí sim a gente pede exames de imagem. Por outro lado, o diagnóstico vai ser essencialmente clínico, exame físico e otoscopia, além da história clínica. O tratamento, em geral, se faz o controle das infecções secundárias, porque muitas vezes a doença ela tem infecções secundárias, e essas infecções secundárias precisam ser controladas. Para isso se usa aspirações, algumas vezes medicações tópicas, antibióticos tópicos e esse tipo de droga. Para a reabilitação auditiva, como é um problema que pode trazer erosão óssea, erosão da cadeia ossicular, acometimento auditivo, existem algumas técnicas. As técnicas não cirúrgicas, por exemplo, o uso de aparelhos auditivos tradicionais, o uso de próteses auditivas ancoradas no osso, como a gente vê nessa foto aqui, ou mesmo próteses de reconstrução de cadeia ossiculares, próteses em titânio e tudo mais, que servem para substituir os ossículos que porventura venham estar erodidos. O tratamento definitivo, o controle completo da doença vai ser feito através de cirurgia. A cirurgia é a mastoidectomia, essencialmente ou normalmente a mastoidectomia, que é feito através de uma incisão retroauricular, abertura da pele até chegar no osso e abertura do osso para chegar à doença e remover completamente essa doença. Obrigado.